Niterói, água escondida. Niterói, quer dizer, água escondida. Aí quando encontraram Niterói, parecia que é uma água, por causa da Bahia, uma água escondida, por causa que ficava escondida atrás do morro. Então, o Tupi-Guarani, os índios chamavam aquilo ali de água escondida. Aqui embaixo a gente tem o Mosteiro da Boa Viagem, que fica na Ilha da Boa Viagem, muito antiga, Niterói tem 450 anos, né? Então tem uma história muito ligada ao próprio início da colonização brasileira. Lá ao fundo, à esquerda, a gente vê o Forte Santa Cruz, na Fortaleza. A gente tem o episódio muito conhecido, que foi a entrada dos franceses, né, num dia de neblina muito alta. E essa história é muito pulsante, né, porque esses próprios processos de ocupação e depois de expulsão desses outros agentes europeus foi feito não só pelos portugueses, né, que ocupavam aqui, mas também pelos próprios indígenas. A presença indígena aqui nessa região é muito forte, especialmente em Niterói, o Araribóia, né, muito conhecido, e a própria ajuda dele, a própria aliança com os portugueses, na época, para a expulsão desses outros agentes europeus aqui no território. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, Sapucaí, onde teve uma vivência dos indígenas puris muito grande. Eles ocupavam, né, toda a região da margem do Vale do Paraíba, desde ali de São Paulo, né, e eles foram sendo expulsos, né, pela dificuldade de submissão às atividades com os portugueses. Então, eles foram sendo exterminados, né? Quando as caravanas chegavam aqui no Brasil, à frente das caravanas sempre tinha um representante do clero, uma cruz, né, com Cristo representando aquela fé, em nome daquela fé. E assim eram feitos os primeiros contatos, né, com os povos originários aqui do Brasil. Então a igreja tem esse papel da catequização também. E a catequização foi importante para essa inserção no território brasileiro. É bastante simbólico, né? É um símbolo de poder também, um símbolo de ocupação do território. A cruz. Niterói começou com Araribóia, no dia 22 de novembro de 1573. Na verdade, a cidade que a gente vem estudando, ela tem pouquíssimos nexos com a aldeia indígena. O que a gente sabe é que a partir de 1900, por um conjunto de questões que estão relacionadas ao advento da República, há uma preocupação da Câmara Municipal de Niterói de criar um novo marco para a cidade, né? E começa a haver um investimento, né, uma seleção nessa figura do Araribóia, né? Porque nos remete a um passado colonial, a um passado distante do Império, né? A um passado colonial, marca nossas raízes para um princípio, sei lá, princípio purificado. E há um investimento nessa figura, a constituição de uma comissão glorificadora da figura do Araribóia, disposta, que tem o objetivo de colocar marcos, padrões, estátuas do Araribóia pela cidade, até que lá em 1906, se não me engano, ela consegue marcar o dia do aniversário da cidade como o dia da doação da Sesmaria.
Eu acho que a presença do Dom João, ele é muito mais importante para a cidade do que outras presenças. Existe uma Niterói joanina no centro da cidade, ali na Praça do Rinque, no Gragoatá. As marcas joaninas são muito importantes. Elas dão um start na organização disso como uma cidade. Então, o John Locke diz o seguinte, em 1808, quando ele chega, né? Na Praia Grande existem umas casitas, é muito bonito e bucólico, ele usa uma expressão parecida assim, com umas casitas espalhadas no meio da floresta. Dos logradouros da Bahia, nenhum progrediu como a Praia Grande. O movimento das faluas ligando a Praia Grande e a Corte é incessante. Por quê? Porque a carência de alimentos, né, vão fazer com que vários colonos que estavam ali, vários sitiantes, passem a ter um mercado garantido para os seus produtos. Eu me lembro dos meus pais contando isso também. No centro da cidade era muito interessante, que a gente chamava assim, vou a Niterói. Isso eu me lembro que eu criança ainda tinha isso. Vou a Niterói e é o centro da cidade, quer dizer, dá nitidamente aquela noção do, olha, o núcleo urbano é lá o núcleo comercial, certamente um entreposto, né, remetendo à época dos séculos anteriores, é um entreposto comercial que virou a área urbana e o resto é uma coisa meio quase que rural. De tal forma vai se adensar essa população, né, que o Zé Clemente Pereira vai propor a Dom João, né, Dom João já tinha algum contato com a cidade, etc., a criação da Vila Real da Praia Grande. O berço da cidade não é a aldeia do Araribóia. Essa aldeia de São Lourenço ficou lá. Eu tenho um trabalho em que eu mostro, né, que todo o entorno era água. Aquilo foi aterrado, foi feita uma belíssima praça, que até 15 anos atrás ainda existia restos dela, hoje acabou, hoje é tudo cortado por avenidas, e em torno da praça seriam construídos todos os prédios do poder público. Infelizmente, só foi construído, não é que só restou, só foi construído do projeto inicial o que está lá, quando você desce da ponte, que era o fomento agrícola. Quando eu vim para Niterói, em 59, eu alcancei água no ponto Sem Réis do mar. Alcancei água no ponto Sem Réis, entendeu? Tanto que o mercado de peixe era em frente ao Plínio Leite. E na época existia um tablado para dentro do mar, a água batia embaixo e a gente por cima do tablado, nos quiosquinhos de peixe, comprando peixe. E olhando a água bater embaixo. E aí aos poucos foram aterrando, entendeu? Foram aterrando, até que chegou no ponto que está. Morro do Palácio, ele tem uma conformação muito negra, né? Niterói tem uma população negra muito grande, Niterói tem resistências muito antigas, tem o Morro da Penha, onde foi o primeiro quilombo, né, de Niterói. Então, esses corpos negros ainda habitam muito essa região. Tem uma ocupação nordestina muito grande ali no Morro do Palácio, essa migração nordestina ali é muito forte. Então tem uma vivência negra e nordestina bastante presente. É um morro muito próximo à realidade da UF, a Faculdade de Direito da UF, por exemplo, onde saíram diversas personalidades importantes do Brasil na área do direito, ela fica exatamente na subida do morro.
Ou seja, qualquer bala perdida, qualquer confronto ali pode atingir um filho do desembargador que ali estuda porque ele estudou. Por toda a vulnerabilidade, né, desse lugar onde eu estava, em ter que me manter numa cidade muito cara, Niterói tem o 7º DH do país. É uma cidade onde a maioria da população tem plano de saúde. Boa parte dela tá nas escolas particulares. Sou o primeiro a entrar numa universidade pública. Muitos que chegaram assim na minha época, em 2014, logo depois da implementação das cotas, né, da adesão ao SISU também, né, nesse período. A gente entra muito com esse discurso, muitas pessoas como eu, muitas pessoas negras, jovens. A criação da Universidade Federal, que é uma conquista dos estudantes da chamada UFE, União Fluminense dos Estudantes, que é importantíssima. O que manteve essa condição de polo regional foi a precoce, em termos nacionais, inclusive, de um conjunto de instituições de ensino superior que já na década de 20 nós vamos ter a Faculdade de Medicina. Elas são criadas como faculdades particulares, depois elas têm apoio da prefeitura, têm apoio do Estado, mas são faculdades isoladas. Federalização na década de 60 é um momento importantíssimo para consolidar essa vocação universitária de Niterói. Já havia uma tradição. Então, vinham estudantes, por exemplo, rapazes do interior de São Paulo, filhos de imigrantes enriquecidos, em vez de ir para São Paulo, vinham para Niterói. Em relação à UF também tem grandes transformações. Eu me lembro nitidamente sobre a expansão do campus do Graguatá. O projeto MacBid, eu estava assim, começando na universidade, me entendendo como é que funcionava a organização, as relações de poder, e de repente um campus enorme na beira do mar, eu me lembro daquilo, me chama muita atenção. A geração do meu avô, que é a geração que começa, que enriquece na década de 20, que vão fundar o Banco Predial, o Banco Comercial Industrial do Rio de Janeiro, eles vão ser donos de usina, de companhia de seguros, etc., eles vão começar a mudança do eixo para Ingá e Icaraí. Por exemplo, a minha avó Ismênia, quer dizer, no início do século, em 1920, ela foi campeã de natação. Mas por quê? Por causa de uns vizinhos alemães. A descoberta da praia, a praia era para jogar detrito. Ninguém ia à praia. A invenção da praia, né, que são justamente os ingleses e alemães que vão criar esse hábito da praia. Entendeu? Aí a praia vai ser higienizada mais, que não vai mais se jogar detrito na praia. Mas é uma coisa da década de 20 em diante. Na praia de Caraí tinha um trampolim que fez muita vítima, porque o sal da água corroeu a ferragem, aí ficou algumas pontas lá. E muitos mergulhavam no trampolim, às vezes enterrava a cabeça no ferro. Bom, eu nasci e sempre morei em Niterói, então eu tenho muitas memórias. Por exemplo, meus pais falavam na época do trampolim de Caraí, né, que foi implodido, né, foi demolido. E a cultura do meu pai era motoqueiro, então na praia de Caraí, mas lembro muito bem disso, que as praias eram vazias, assim, de trânsito, né? A praia, que eu digo a rua da avenida da praia. Então, que eles passavam de moto, mas minha mãe não podia ir na garupa, que era conservadora, toda essa conversa daquela época dos anos 50, dos anos 60, e era muito mais pacato, né? Com bonde, falo muito da história do bonde, todo mundo andava muito de bonde, o transporte era bonde. Eu me lembro do troller, bus.
né? Aquele ônibus elétrico. Isso eu me lembro criança e me lembro nitidamente daquele medo, aquelas faíscas. Agora, na praia, que ele tinha um grupo, quando eu era mocinha, já tinham 2 clubes muito importantes. O Central e o Clube Regatas Icaraí. E que tinham as famosas domingueiras. Mas a minha família também não gostava, dizia que aquilo não era coisa de moça de família, mas a gente ia. E uma das coisas que as moças faziam era passear na praia. Como na cidade do interior tem um footing, né, no entorno da praça, a gente fazia na Praça do Icaraí, era ali, né, da praça que tem depois do cassino, até a Otávio Carneiro, era um ponto... Era o Mush, do lado de cá. Então você andava e os rapazes ficavam parados. Então tinha um que chamava Márcio Segura Poste, que era um galão, mas tinha esse nome. Tinha outro que chamava Nelson Bonito e Forte. Então a gente passava, tinha Maurício Tremendão, tinha os meninos, assim, que eram os galães, assim. Tinha feito uma ganguezinha, entendeu? Você chegava a frequentar onde hoje em dia é o MAC, que era a área... Claro, pô, dali, óbvio, era obrigatório, né? Parada ali no final da noite ali. Eu ficava por ali mesmo, dentro do carro, mas era obrigatório, era voltar antes de ir para casa, ela comia um X-tudo, sei lá como é que se chamava ali, ela comia um sandubão lá, antes de ir para cá. E é bacana isso, né? Porque é completamente diferente. O lugar ficou, com o MAC ficou um lugar radicalmente diferente, né? E muito bacana também, mas tem essa questão romântica, né? Um lugar que muita gente lembra, né? Muito bacana mesmo, boa lembrança. Outro encerramento de domingo era ali onde hoje é o MAC, que era um promontório, né? E que tinha uma série de trailers, que a gente ia comer cachorro-quente, porque ninguém ia apreciar a vista, a gente ia comer cachorro-quente. Também era um lugar de namoro, mas a gente ia com os nossos pais. E quando houve a construção do MAC, quando começou esse burburinho que ali ia ser feito um museu, foi uma coisa que dividiu a cidade. Nossa, criou uma confusão, sabe? Dividiu entre aqueles que acharam sensacional e aqueles que acharam terrível. E eu me lembro que eu achava um absurdo. Mas quando o MAC ficou pronto, meu Deus, era como se não tivesse havido um passado, porque ele foi tão absoluto, sabe? Ele tomou conta da cidade, ele transformou a cidade de uma maneira que, meu Deus, o MAC mudou a identidade de Niterói. Deu muito orgulho. Todo mundo vinha a Niterói para ver o MAC. A história da cidade não é a história de um lugar, né? O lugar você tem modificações geomorfológicas e sei lá mais o quê, né? Mas a história de uma cidade é a história de um espaço social que é permanentemente reconstruído e, sobretudo, permanentemente ressignificado. O lugar que eu morei em Niterói foi no Buraco do Juca. Final da São Januário. Andei de bonde, andei de trole. Viajei na barcaça que transportava carro Rio-Niterói antes da ponte. O bonde até na igreja do Fonte 100 réis era 100 réis, por isso o lugar é chamado de 100 réis. A gente ia para o morro ali da Coreia, Pedra do Urubu, Morro do Castro, a gente tirava tudo ali. Tinha o hábito de descer do Buraco do Juca a pé até a Alameda. Aí chegava ali em frente, tinha um ritual de pular o rio da Alameda. O guri que não conseguiria pular o rio da Alameda ali,
levava molho, aqueles cascudos na cabeça. Aí dali, a gente começava a comer o oiti que caía ali em frente o presídio da Alameda. A gente comia o oiti, depois entrava para dentro do horto para jogar cigarro aceso pro macaco. Aí o macaco não segurava a brasa, mas não jogava fora não. Ficava transferindo de uma mão para outra. Esquentava uma mão, jogava para outra. Esquentava a outra, devolvia para outra. O ponto dos ônibus era tudo na rua São Pedro. E existia aqueles lambe-lambe, que era aqueles fotógrafos que tinha que enfiar a cabeça dentro da caixinha para tirar aquelas fotozinhas 3x4. E eu tenho um retrato com meu pai ali, naquela praça, aos 11 anos de idade. Eu tinha 11 anos de idade quando o lambe-lambe tirou uma foto minha e do meu pai ali no Jardim São João. A gente aguardando o ônibus para ir para o buraco do Juca. Esses modernos edifícios concorrem para a solução do problema da habitação e evitam as longas viagens para cá de um dia de trabalho. Parece que uma febre renovadora se apossou da velha capital para criar uma feição nova, adequada aos nossos dias. Mas a era moderna não eliminou o romantismo e a vida peculiar dos niteroenses. Não há ainda, como nas grandes capitais, a correria que encurta a vida. Bem, eu nasci na zona norte de Niterói, né? Eu sou filha de porteiro e cabeleireira, né? Os meus pais também nasceram em Niterói, minha avó também, né? Que foi lavadeira em Niterói a vida toda. E ali na Palmeira, né? Como que era esse processo, dificuldade do ônibus para acessar a escola, dificuldade de transporte, a violência policial. Momento. A cada dia, a cada momento. Pois tenho Deus no meu pensamento. Pois tenho Deus no meu pensamento. As pessoas falam muito bem de Niterói. Eu sou niteroense, né? Eu já gosto. Eu vim para aqui com 14 anos. Não saí mais. Não, eu sou daqui. Mas as pessoas falam para mim que vêm do Rio para cá e acham isso aqui maravilhoso. Dizem que esse Niterói é mais tranquilo. A pessoa vem passear aqui, né? O pessoal do Rio vem passear aqui, passar o dia aqui. Que é bom demais, é muito tranquilo. Enquanto que no Rio é muito assim... Agitado e perigoso, as meninas que conversam comigo, as senhoras que nem eu, assim, falam que aqui é a melhor coisa que tem. Diz que aqui a gente pode andar sossegado. A cidade é tranquila mesmo. Não tem nada, não tem assalto quase, né? É muito difícil. Eu não saio de Caraí quase para nada. Nada, não, nem precisa, né? Não, porque a gente tem tudo. Tem tudo aqui. Aqui é muito bom. Esse espaço, o Campo São Bento, ele tem memórias muito significativas para mim, né? A primeira vez que eu vim no Campo São Bento foi com a minha avó. E a minha avó contava, né, que ela já trabalhou em casas de família, né? A relação das pessoas que frequentam o Campo de São Bento, né? A gente for olhar as pessoas que frequentam o Campo de São Bento, que podem desfrutar do Campo de São Bento, a gente vai ver que majoritariamente essas pessoas são brancas, de classe média, né? E as pessoas negras, pobres e faveladas, elas estão vestidas de branco, empurrando um carrinho de bebê. Elas estão trabalhando como entregadores de iFood, elas estão poldando a grama. Se fizer
com 180 aqui agora, nas imagens a gente vai perceber o quanto que isso é real. Essas memórias são memórias que ao mesmo tempo têm de muito carinho, mas são memórias muito revoltantes, assim. De olhar para minha vida, para minha infância e entender que passamos por um determinado processo na vida de muitas cicatrizes. Ali onde hoje é esse centro cívico, você tinha o chamado Campo Sujo, que era um local em que se descarregavam os detritos da cidade. Era um pântano, né? Toda aquela região ali era cortada por um morro. Mas uma parte desse morro foi cortado para ser feito o centro cívico. E a obra foi uma obra assim muito lenta, né? Primeiro a construção do Fórum, da Assembleia, que foram inaugurados em 1918, da Polícia em 1918, depois do Liceu. Quer dizer, desde o Feliciano Sodré, que vem a ser prefeito de Niterói entre 1910 e 1914, e governador entre 23 e 27, ele concebeu um plano de criação de um centro cívico fluminense desde a sua fase como prefeito. Mas isso foi muito emperrado por conta das disputas políticas com Nilo Peçanha. Que o Nilo tinha um projeto de pensar o Estado do Rio para fora do Estado. Ele queria disputar um lugar no cenário nacional com os outros estados. E para isso ele expunha o Estado do Rio às necessidades, aos interesses do Palácio do Catete. E o Feliciano Sodré, ele quer uma administração mais voltada para o Estado do Rio. Daí ele vai investir no porto, novas formas de escoamento da produção e um grande acordo das elites. Esse monumento, Triunfo à República, ele tem no centro dele os três principais republicanos fluminenses, o Benjamin Constant, o Lopes Trovão e o Quintino Bocaiúva. E dentro do monumento você tem sacos de terra de todos os municípios fluminenses. Na época eram 52. Para simbolizar um novo pacto, sabe? Que visava restituir o lugar do Rio de Janeiro no cenário nacional, mas como uma grande produtora. Então o que eu acho interessante na praça é que ela conta uma parte dessa história política delicada, belicosa entre as elites fluminenses, né? E ela tenta, é uma tentativa do Feliciano Sodré se projetar como grande líder do Estado e pacificar essas elites. Agora, quem passa pela praça nunca vai imaginar uma coisa dessas, né? Ela caiu no cotidiano da cidade, mas ela guarda essa memória, né?
Um dia meu pai chega em casa e falou assim, Carminha, onde estão as meninas? Ele falou, estão dormindo, Liminha. Ele falou, não estão não, estão as 3 aqui comigo, que eu os encontrei na praia de Caraí. Deu tanto azar que ele foi numa janela, assim, era uma coisa do primeiro andar, uma casa que ele estava, de um cliente, e viu a gente passando na praia. Que daqui ele não teria visto a gente, porque não dava ângulo, entendeu? Ele pegou o carro, foi, pegou a gente na boca. Foi o ano que o James Dean fez um filme em que ele dirigiu o carro, que ele morre, e quando morre dá um close dele com uma meia de cada cor. Então ficou na moda usar jaquetas de nylon e uma meia de cada cor, mas uma meia de cada cor era demais para minha família. Então eu e minhas irmãs saíamos assim com uma meia entrada e depois a gente trocava. Então meu pai chegou e eu fiquei, a minha irmã e a minha prima, que eram mais salientes que eu, ficaram atrás, que eu fazia essas coisas por causa dela. Ela falou, vamos fugir, mamãe está dormindo, nem vai ver a gente, papai vai chegar tarde. E a gente saía, quer dizer, saía pelos fundos da casa e a minha pobre da minha mãe nem viu.